Salve, salve, terráqueos! Mais um episódio do podcast Questão de Saúde. Esse podcast que eu sempre digo a vocês foi criado para a gente falar sobre saúde, comportamento e exercício físico. Portanto, hoje eu tenho a alegria de estar recebendo um convidado que é um ex-aluno e a gente discutiu sobre isso aqui, eu relembrou isso aqui agora, que é o Dr. Gustavo Omena, psiquiatra, que veio hoje contribuir, né, com suas informações. Espero que vocês gostem. Eu vou pedir para que ele, de início, já se apresente para que vocês o conheçam melhor. Obrigado por ter vindo mais uma vez. E, por Obrigado, favor, Ricardo. fique à vontade para falar um pouco sobre você. Fico feliz de estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão importante, né? A interface da psiquiatria com a atividade física. Muitas vezes, por trás de um corpo esteticamente perfeito, existem grandes sofrimentos e é preciso que a gente atente para isso, para que as pessoas possam saber que elas podem ser ajudadas, né? Eu sou formado pela Universidade Federal de Alagoas em 2010, onde cursei medicina, né? Depois fiz a minha residência médica em Campinas, São Paulo, tá? Voltei para Maceió no início de 2017 e de lá para cá atendo no consultório médico, né? E atendo aí casos de diversas naturezas, de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, transtornos psicóticos do tipo da esquizofrenia, transtorno bipolar. Também tenho uma especialização em demências, né, em psicogeriatria, então é uma área que eu atuo bastante, né? Fiz a minha formação numa pós-graduação na USP em 2017 e terminei em 2018. Então, desde lá, estou aí trabalhando aí para o bem da nossa sociedade. Isso é muito bom saber da tua atuação, mas eu também gostaria de saber o seguinte: a gente conversou, você antes trabalhava com alguma coisa ligada ao mundo digital, as pessoas podem encontrar e ter acesso a informações relevantes da tua parte no mundo digital. Se tiver, diz para todo mundo, porque eu acho muito importante. Então, hoje em dia eu tenho só o meu Instagram pessoal, mesclo algumas informações de saúde, mas muito pouco, porque o dia a dia é tão corrido e eu me dedico mesmo a trabalhar, a atender meus pacientes, a estudar. Então, a minha rede social é mais para diversão, né? Mas é @gustavo.omena. Eu já tive um canal no YouTube mais ativo, né, que é o Diário de um Psiquiatra. Tá lá, vocês podem pesquisar. Tem alguns vídeos gravados esclarecendo sobre alguns transtornos, trazendo aí também a interface da psiquiatria com outras especialidades médicas, né, com a odontologia também. Gravei com a oftalmo, gravei com a cardiologia, gravei com a dermato, com a nefrologia, para que a gente possa discutir aí qual é o ponto comum desses pacientes entre essas especialidades, né? Então, assim, já fui muito mais ativo nas redes sociais, hoje em dia bem menos, mas fico muito feliz quando eu posso contribuir, né, com pessoas que têm essa energia como você para fazer e levar informação às pessoas, porque a gente precisa, né, de conhecimento. E a rede social hoje em dia é uma grande disseminadora de conhecimento. Se a gente utiliza a rede social para o bem, a gente pode crescer, aprender, né, se inspirar, e é muito positivo essa sua iniciativa. É verdade, assim, eu acho que o universo conspira, o dedo de Deus, sabe? Assim, coloca pessoas que pensam da mesma maneira, sobretudo quando a ideia ela é pensar no próximo. Eu sempre digo assim que um podcast como esse ou ações parecidas, elas nunca são pra gente, né? Apesar da maioria das pessoas acreditar que rede social é uma autopromoção, mas a gente tem um serviço muito relevante, que eu acho que chega a ser maior do que essa autopromoção. Na verdade, quando a gente fala de saúde para as pessoas estão ganhando, né? Se isso te causa uma autopromoção, isso é uma consequência e talvez isso tenha alguma relação também que você pode falar sobre isso com o narcisismo, essa coisa toda. Eu acho que todos nós buscamos um lugar nesse mundo, né? Então, quando a gente pensa, o que é que eu vou ser no futuro, qual é a minha missão nesse mundo, todo mundo quer ter um lugar, quer ser reconhecido por algo bom que faça, né? Se esse algo bom que faça inspira pessoas, leva conhecimento, leva informação, que bom, a gente está no caminho certo, né? Então, claro, todos nós temos a necessidade de ser admirado, de ser reconhecido, de ser aplaudido. Não há nada de mal nisso, né? O mal está nos excessos.
Seria o narcisismo, já entrando nessa seara assim? Tem uma relação? Sim, o narcisismo ele acaba sendo um traço de personalidade ou até mesmo um transtorno de personalidade, né, em que o indivíduo tem essa necessidade de se sobressair sobre os outros, né, tem uma necessidade grande de manipular, né, Ele é de egoísta, chamar a é um traço atenção dele. para si, muitas vezes tendo atitudes egoístas, né, às vezes insensíveis. Existem perfis de narcisistas diversos, né, inclusive narcisistas perversos, pessoas que são ruins mesmo, que só pensam em si e que se aproveitam das outras pessoas aí para abastecer esse ego narciso, né? O narcisismo, então, talvez fosse uma característica também presente em outras pessoas com outros transtornos. Eu vou dar um exemplo. Sim. Um psicopata, ele é narcisista. Um psicopata pode ser narcisista. Pode ser narcisista, pode. né? Ou uma pessoa com outro transtorno também pode ser narcisista. Ou seja, o narcisismo é algo que pode estar presente em pessoas que já têm algum outro transtorno, outra característica. Seria na isso. psiquiatria a gente fala de comorbidades, né? Então, assim, na área médica de maneira geral. Então, não significa que você tem um transtorno psiquiátrico e exclui outros. É óbvio que tem alguns, por exemplo, alguns transtornos alimentares que eles são excludentes, né? Ou você tem anorexia ou você tem bulimia, Certo. né? Então, são coisas excludentes. Mas eu posso ter um transtorno de personalidade e ter, por exemplo, um transtorno depressivo, um transtorno ansioso associado, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, TDAH, né, que a gente fala tanto hoje em dia. Então, assim, existem comorbidades, patologias que cursam juntas, né? Outras doenças que abrem portas para que no futuro você desenvolva outros transtornos. Por exemplo, uma pessoa que tem o diagnóstico, quer dizer, tem a patologia ou o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e não trata, né, no tempo correto, ou seja, aquelas crianças que são hiperativas, que têm déficit de atenção e que elas não tratam no tempo correto, não têm um direcionamento adequado, elas podem, na vida adulta, desenvolver transtornos por uso de substâncias psicoativas. Tá? Então, elas podem exagerar aí na bebida alcoólica, elas podem fazer dependência química, porque existe um eixo de neurotransmissores que ele é muito deficitário, né? Que é o eixo da dopamina nessas pessoas. Então, essas pessoas vão buscar prazer e recompensa em coisas mais imediatas, né? Então, uma pessoa que cresce com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes também abre portas para transtornos ansiosos, né? Para a própria depressão. Então, a gente tem que estar bem atento aí para tratar adequadamente as pessoas o mais precocemente possível, para que isso não abra porta para outros transtornos. Eu sempre achei realmente que a psiquiatria e a psicologia, isso vai puxar a minha próxima pergunta, tá? Assim, são bem complexas porque elas trabalham coisas que acabam se encontrando o tempo inteiro, né? Por isso que quando você fala e nos esclarece sobre essa presença de um determinado transtorno junto a outro, onde um pode até prevalecer, mas o outro não sai dali, não se dissocia, acho muito importante. E a minha pergunta é: qual a diferença entre psiquiatra e psicólogo e as suas abordagens? Eu acho que a sociedade tem muita curiosidade sobre isso. Eu, particularmente, às vezes confundo. Na verdade, o psiquiatra ele é formado em medicina, né? Ele é graduado em medicina e ele fez a residência médica, né? Que são 3 anos de especialização nessa área da psiquiatria, né? Que vê os transtornos mentais. Então, ele trabalha mais com a parte medicamentosa, né? É óbvio que para que a gente prescreva um medicamento a um paciente, a gente precisa ouvir a história desse paciente, precisa ter uma escuta adequada, fazer uma boa anamnese, uma boa investigação clínica. Isso quer dizer que eu preciso excluir outras doenças também, né, orgânicas. Por exemplo, existem pacientes que abrem um quadro depressivo, mas que esse quadro depressivo ele está chegando antes um pouco até, são pródromos de outras doenças, como por exemplo a demência, né? Então o idoso ele abre um transtorno depressivo e quando a gente vai investigar são os pródromos de uma demência. Tá? Então, às vezes, o paciente tem uma alteração comportamental, ele fica mais agressivo, ele fica mais com desorganização do comportamento,
quando a gente vai investigar a parte neurológica, esse paciente apresenta um tumor do sistema nervoso central, tá? Então, às vezes o paciente está com sintomas de fraqueza, de indisposição. Quando a gente vai ver, ele tem um hipotireoidismo, ele tem uma anemia grave. Então, assim, o profissional médico, ele tem a obrigação de excluir outros diagnósticos, né, que podem aí confundir, né, com alguns quadros psiquiátricos. O psicólogo, ele é graduado em psicologia, tá? E ele vai atuar aí em diversas áreas, né, de acordo com as especializações que ele fizer. Tem psicólogos que enveredam para a área da análise, da psicanálise, outros que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental, outros que trabalham com a Gestalt, outros que trabalham com a terapia dos esquemas, né? Então, assim, são diversas abordagens, mas o psicólogo, ele não prescreve medicamentos, Entendi. ele não solicita exames, tá? Isso é uma atribuição médica. Entendo. E agora, é engraçado que eu achei que a campanha seria maior, teria uma projeção maior, mas infelizmente eu não vejo isso. Como eu gosto, eu acabo descobrindo, né, que é uma coisa que eu pesquiso. O janeiro branco. Porque quando a gente fala nesses meses com cores, particularmente eu tenho uma crítica sobre isso, as pessoas se agarram naquilo ali, mas de uma forma meramente midiática. Eu estou engajado. Eu já falei sobre isso aqui antes. Eu estou engajado, boto o bottom e sai por aí. Né? Eu estou engajado. Mas se você pergunta efetivamente aquela instituição, por exemplo, que diz que está engajada, os elementos daquela instituição, talvez poucos saibam do que se trata aquele assunto. É uma questão de resposta à sociedade, mas muito mais de imagem do que de uma forma verdadeira. E assim, eu vejo muita ênfase midiática no Outubro Rosa, né, Novembro Azul, um pouco agora no Setembro Amarelo, mas tem o Janeiro Branco, que muita gente não conhece. Né? E aí eu gostaria que se você pudesse nos falar um pouco sobre isso, por gentileza. Veja só, esses meses com cores, né, geralmente, eles são uma iniciativa das associações, vamos dizer, sociedades médicas, né? Por exemplo, o Setembro Amarelo, ele é uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria. O Outubro Rosa, lá do pessoal do câncer de mama. O Novembro Azul, do pessoal da urologia, que vê o câncer de próstata, enfim. O Janeiro Branco, ele é mais uma iniciativa teve um palestrante que se chama Leonardo Abraão, que ele lançou essa campanha. Então, não é uma campanha vinculada a nenhuma associação ou sociedade médica, tá? Então, ela é uma iniciativa, né, de uma pessoa que trabalha com saúde mental, que levou essa mensagem aí de chamar atenção para os problemas que envolvem a saúde mental, tanto individuais quanto nas organizações trabalhistas, né, para que as pessoas prestassem mais atenção. Né? Então, escolheu-se o mês de janeiro porque é um mês em que as pessoas estão mais reflexivas, né? Estão mais revendo as suas metas, né? Prestando atenção nas suas questões mais individuais. Né? E o fato de ser branco, né, ele justifica que é como se fosse uma folha em branco, para que sejam escritas novas histórias. Legal. Então, essa iniciativa é bastante, vamos dizer, localizada de pessoas ligadas a esse movimento que o Leonardo criou. E é nacional, né? Assim, ela começou Isso é de nacional, 2014 para cá. De 2014 para cá, mas a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela não tem nenhuma relação com o Janeiro Branco. Entendi. Tá? Então, a Associação Brasileira, ela faz o Setembro Amarelo, que é muito voltado para a questão de prevenção do suicídio. Isso. Né? Então, a gente fica muito focado em falar na prevenção, no acolhimento desses pacientes, né? Mas o Janeiro Branco, ele não tem vínculo com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Talvez por isso que não ganhe tanta força, né? Porque as sociedades médicas... Tem mais respaldo, né? Não vou dizer respaldo, mas elas têm mais alcance. Uhum. Né? Me diga uma coisa, em relação... Eu estava dando uma olhada nas coisas que eu programei aqui, e eu lembro exatamente o momento que eu estava chegando na escola para deixar meus filhos, e estava ouvindo um programa no rádio, e assim, eu já tinha lido sobre, o programa reforçou que a depressão era o mal do século.
Só que isso foi pré-pandemia. Daí veio a pandemia e ela passou por cima disso, e a pandemia se tornou para muitos o mal do século, tudo. E agora a gente está saindo da pandemia, convivendo com a pandemia em um contexto muito menos letal. E aí eu volto a pensar nisso. Para mim, a depressão sempre foi o mal do século. Porque eu acho que muita coisa leva a ela silenciosamente, às vezes devagar, mas chega a ela. Você pode contextualizar isso para a gente? Porque isso é uma coisa que sempre me tocou, porque eu observo isso diariamente no meu trabalho. Algumas pessoas dizem assim, rapaz, você tem esse olhar? Eu digo, tenho. Porque quando a gente, só para ajudar no meu raciocínio, quando a gente faz uma avaliação de um aluno que ele vai fazer um treino na academia, a gente acaba reduzindo ele a números, questões quantitativas e medidas. Eu acho isso pouco, eu acho isso perigoso. Porque a pessoa, a partir daí, já começa a despertar em mim. Começa a se comparar em números. E ela vai estar dentro de uma escala previamente determinada, onde ela está apta a algo ou não, onde ela está bem, que é muito pior, ou mal. Então, assim, eu sempre digo, gente, a gente tem que avaliar também a situação de comportamento e de sensibilidade dessa pessoa. Você percebe se ela é mais introspectiva, se ela é extrospectiva, como é que ela vai se portar. Eu acho que você tem que observar, e deveria haver, como uma norma, uma diretriz, uma avaliação superficial, com o mínimo de conhecimento que a gente tem, claro, do comportamento daquela pessoa, para aí podermos prescrever. Porque ela não seria só quantitativa, seria qualitativa. E eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que gostam de ficar na dela. Então, se eu passo para ela um treino onde ela tem que fazer esse exercício aqui e outro aqui, sem intervalo, uma coisa assim, e rodar muito, ela não vai se sentir muito à vontade, em princípio, porque ela é uma pessoa mais reservada. Então, na minha cabeça, se eu for passar um treino onde ela vai fazer um determinado exercício, ela vai ter o tempo de descanso dela ali quietinho no lugar dela, e depois ela vai fazer. Pelo menos no primeiro momento, a minha concepção é que ela vai se sentir mais à vontade. Já uma pessoa com talvez um TDAH, eu não sei, mas é mais, né, extrovertida, eu percebo que ela falou muito na avaliação e tal, é muito comunicativa, parece até ansiosa. Eu vou prescrever um treino para ela que não seja monótono. Então eu digo, você vai fazer esse exercício, no descanso você faz esse, depois você volta para esse e tal, porque talvez aquilo ali seja mais agradável. Eu não sei se eu estou certo, mas enfim, essa percepção de comportamento sempre me levou a acreditar que a gente tem um papel determinante nesse cuidado com coisas que possam levar a doenças que podem levar, por sua vez, à depressão. Então, voltando à minha pergunta, a depressão, na sua opinião, ainda é o mal do século? E essa percepção que eu estava tentando ter faz sentido? Sim, a depressão ainda é o mal do século e vai ser pior. Né? A estimativa é que nos próximos anos, 2030, 2050, ela ainda cresça muito mais e cause impactos na nossa sociedade e impactos financeiros, inclusive, né? Porque quando um indivíduo está deprimido, ele reduz a sua funcionalidade e ele reduz a sua força de trabalho, né? Então, isso causa um prejuízo financeiro muito grande. Por isso que a gente precisa atentar para isso, como forma de prevenção, né? É uma questão de saúde pública. Por quê? Porque quanto mais a gente investe em informação, em tratamento, em acolhimento dessas pessoas, elas podem também ser mais funcionais, elas podem não adoecer e não causar tanto gasto para o Estado. Tá? Então, a depressão é o mal do século. Nesses anos pandêmicos, ela ainda cresceu ainda mais, né? Imagino. Por todas as mudanças que a gente precisou enfrentar, por todas as perdas, por todas as privações, né? E o que acontece também da própria fisiopatologia do adoecimento pela Covid-19 é que ela cursa também com quadros depressivos nos seus desdobramentos. Então, muitos pacientes que foram acometidos pela Covid-19, depois da sua recuperação dessa virose, eles cursaram com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e transtornos depressivos graves, tá? Em que o indivíduo fica muitas vezes sem expressão, não consegue se comunicar, né? Fica apático, muitas vezes não se alimenta, né? Faz um episódio depressivo grave mesmo, que precisa de uma intervenção no sentido medicamentoso mais vigoroso, né? Então, são situações realmente que começaram a acontecer de uma maneira muito mais prevalente. Nos anos da pandemia, muitas especialidades elas
sofreram com isso no sentido da redução da sua carga de trabalho, né? Por exemplo, quem tinha que ir a um dermatologista acabou deixando para depois. Quem tinha que fazer uma cirurgia plástica acabou deixando para depois. Quem ia fazer uma cirurgia eletiva acabou deixando para depois. Então, essas especialidades acabaram sofrendo muito com a pouca demanda. Já a psiquiatria foi o contrário, né? Porque nessa época de isolamento, as pessoas precisaram de muito suporte, né? E aí veio a telemedicina para facilitar bastante aí esse contato, né? O acesso das pessoas, muitas vezes elas isoladas, em outros estados, elas podiam ter o seu atendimento com o psiquiatra de uma maneira segura, né? E ter o seu tratamento adequado. Então, a depressão, ela realmente é o mal do século, né? E esse olhar individualizado, ele, sem sombra de dúvidas, Ricardo, ele é importantíssimo, porque a gente vive numa sociedade que massifica muito o que é, vamos dizer assim, que faz parte da maioria, né? A maioria gosta disso, então vai ser para todo mundo. O corpo perfeito é esse modelo, então vai ser para todo mundo. Eu acho que a gente precisa entender as nuances individuais de cada pessoa, né? E saber que tem determinados objetivos que não cabem àquele indivíduo, né? Então, aquele corpo perfeito que a pessoa vai com aquela expectativa, de acordo com a constituição física daquela pessoa, aquilo é inatingível. Então, a gente precisa trabalhar, né, com o que é possível. E dentro do possível, se agradar com isso, né? Entender o jeito de cada pessoa, como você bem descreveu, né? Fazer um treino individualizado para que a pessoa se sinta bem, não abandone aquilo, não se constranja, né? Claro que esse olhar ele é importante, porque a atividade física, além de ser um bem-estar, né? Além de ser uma atitude para cuidar da nossa saúde, ela é também tratamento. Tá? Ela também é tratamento para alguns transtornos mentais. Inclusive, a gente consegue, em casos mais leves, né, indicar atividade física, um quadro depressivo mais leve, indicar uma atividade física, entrar com psicoterapia, dar todo esse suporte ao paciente, sem necessariamente entrar com altas doses de medicação. Né? Porque você sabe que quando a gente se exercita, a gente ativa uma cadeia de neurotransmissores que dá uma sensação de bem-estar, né? Eleva a nossa dopamina, nossas endorfinas, o sistema endocannabinoide, tudo isso. O cortisol, né? Exatamente, a atividade inflamatória diminui, o indivíduo sente mais bem-estar, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Né? Então, se eu faço uma escuta adequada daquele aluno, daquele paciente, né, que está querendo iniciar uma atividade física e faço um treino mais parecido, né, com o jeito de ser daquela pessoa, eu vou proporcionar a ela uma adesão maior àquela atividade física, um bem-estar, né, e, secundariamente, os benefícios que a saúde recebe por essa prática de atividade física. Então, claro que esse olhar ele é importantíssimo. Não adianta você, como um educador físico, querer colocar todo mundo no mesmo rol, né? Fazer um extenso treino para que as pessoas hipertrofiem, né? Às vezes a hipertrofia não é o que a pessoa quer. No fundo não é, né? Ela até chega com essa ideia, mas na verdade, se você tivesse olhar, é por isso que eu te falei, sabe, Gustavo? Assim, às vezes eu digo, não é isso que ela quer. Porque eu volto para a pirâmide de Maslow, né? Das necessidades humanas. E assim, uma das camadas da pirâmide, né? Uma das camadas, ela fala sobre aceitação, de você ser inserido naquele contexto, na sociedade, em algum grupo. E no fundo, eu acredito que é isso que as pessoas querem. Então, hoje, as pessoas querem ser com aquele corpo X porque é aquele corpo que é aceito. Mas se amanhã descobrirem que o corpo da vez será outro, elas vão querer estar ali, naquele outro corpo. Ou seja, é uma questão de inserção, de ser aceito, né? E isso eu observo muito, Gustavo. Assim, a gente sabe quem é excluído e quem é incluído dentro de um ambiente de treino, por exemplo, de academia. As pessoas que vão ser lá e vão chamar a atenção e que vão ser o objeto de desejo das outras pessoas serem. E as pessoas esquecem que elas podem ser elas mesmas e que elas nem devem se comparar com o que elas realmente são. E às vezes a gente não sabe o sofrimento que está por trás daquela pessoa que é a nossa referência, a né? referência, porque exatamente. A gente entra aí num assunto, né, que abre um leque gigantesco
e que acredito que seja pertinente. Por quê? Porque uma pessoa que é extremamente regrada, extremamente dedicada, ela pode também ter algum transtorno obsessivo associado. Eu não tenho dúvida disso não, sabe? Bom que Então, você tocou nesse assunto. e isso precisa realmente, a gente precisa entender que nem sempre aquele resultado que a gente vê ali significa saúde. Não significa saúde. Aquela pessoa bela da academia, que tem um corpo perfeito, que se dedica horas, ela pode aparentemente estar saudável, mas mentalmente ela pode não estar saudável. Eu, como leigo, mas que gosto de observar, como já havia comentado, eu percebo exatamente isso que você falou. Eu acho que, no fundo, na grande maioria das vezes, das pessoas, há muito mais carência e tristeza na beldade do que quem falta essa beldade. Porque quem falta essa beldade, de certa forma, há um conformismo que a pessoa, eu vou ali, vou aqui. Vai compensando em outras formas. Mas, assim, essa autoexigência das beldades, salvo as pessoas que trabalham com imagem, porque aí é a profissão delas, né? Eu acho que há muito mais tristeza no fundo. Se você tocar, se você chegar ali, você vai despertar o gato na pessoa, a pessoa vai dizer, caramba, acertou. Eu digo isso e vou dar um exemplo muito simples. Foto sem filtro hoje em dia é raro. Eu não faço uma foto com filtro, eu não sei nem como usa e nem gostaria. Porque assim, eu trabalhei na minha cabeça para ter uma autoaceitação. Eu sou isso, posso melhorar no sentido de saúde. Óbvio que esteticamente todo mundo quer ter uma estética que, no mínimo, a você é adequada, mas você não pode ser escravo disso. Então, assim, a pessoa termina o treino, aí vai lá, posta uma coisa assim, mas ela tem que estar numa posição, por exemplo, X da foto, alguma coisa assim, ela tem que ter um ângulo que não é para ela. É para alguém ver e validar, né? Eu acho isso tão perigoso. Eu não sei se você tem essa percepção, se é mais ou menos isso que eu estou falando. Poxa, e às vezes eu digo para algumas pessoas, caramba, mas você é tão bonito por isso, por isso, por isso. Você é bonito assim, assim. As pessoas não acreditam. Você pode elogiar, você pode reforçar que aquela pessoa tem uma virtude que não é meramente a parte estética, ou não é aquela parte estética que ela quer, é uma outra, e ela não acredita. Mas se você disser que é aquilo que ela queria ouvir, aí tudo bem. É muito louco na minha cabeça. E acho que isso se torna cada vez mais perigoso, né? Porque a gente vive um culto à forma, a gente vive num processo de rede social em que as pessoas ganham likes quando elas se expõem, né? Então, isso mexe com a vaidade, isso mexe com a sensação de pertencimento. Desde a infância, a gente tem essa necessidade, né? Desde a escola, a gente quer pertencer a um grupo, a gente segue moda, a gente segue tendências, né? A gente fala... Tá lá dentro da pirâmide de Maslow, né? Isso, a gente fala gírias, a gente se comporta de um jeito para ser aceito. Então, veja, a gente vê as pessoas utilizando filtros de Instagram e, na verdade, elas buscam isso também na estética, né? Nos procedimentos, nas harmonizações faciais, nos preenchimentos, né? No aumento de glúteo, no aumento da mama. O braço forte, o abdômen trincado, né? Então, tudo isso é um culto exagerado, porque não há problema se você conquista isso de maneira saudável e se isso faz sentido para você, se isso não gera um sofrimento. Quando a gente fala em transtornos, a gente está falando de disfuncionalidade e de sofrimento, né? Pode perfeitamente uma pessoa que tem um corpo maravilhoso ser uma pessoa saudável, gostar daquilo que faz, conseguir diversificar suas atividades, ser funcional no trabalho, ter uma vida pessoal equilibrada. Claro que pode. Mas eu acho, né? Eu estou errado, mas isso é um percentual pequeno hoje em dia. Há dados sobre isso? Não tenho esse dado, mas eu acho que o exagero ele é problemático. E é mais comum, né? Exagero. Isso. Porque a gente vê que as pessoas elas tendem a quererem compensar, né? Quererem compensar algumas carências, algumas necessidades no exagero, né? Então, assim, eu faço muita atividade física porque eu quero ter o corpo perfeito, mas muitas vezes esse corpo perfeito ele não chega na minha satisfação, né? Então é aquela pessoa que está forte, está com o corpo malhado e ela se olha no espelho e se vê fraca, ela se vê sem músculo, né? Então a gente entra aí numa seara, né, de um transtorno dismórfico corporal, corporal, né, que
as pessoas chamam de vigorexia. Esse termo assim, não está dentro da classificação do DSM-5, que é onde a gente se baseia, mas tem lá transtorno dismórfico corporal, né, que é essa busca obsessiva, está dentro dos transtornos obsessivos compulsivos, né? Então, é uma busca incessante por esse corpo perfeito, e há uma distorção dessa imagem corporal, né? Inicialmente se chamava até de anorexia reversa. Sim, né? sim, eu já ouvi esse termo. O anorético, ele se olha no espelho, ele está magérrimo, né? Ele está desnutrido e ele se enxerga acima do peso, né? E a pessoa que tem esse transtorno dismórfico corporal, ela está forte, se olha no espelho e se vê sem músculos. Então, é um quadro reverso, né? Que pode cursar também com uma seletividade alimentar muito grande. Né? Que eu vi isso sobre a seletividade, eu fiquei muito, muito curioso. Eu não conhecia o termo ortorexia nervosa, que é de você ser extremamente seletivo com os alimentos, a ponto de ser chato com as pessoas que não comem como você. Você começa a discriminá-las. Você come errado. Então, isso se a gente for pensar de um modo sindrômico, né, isso está dentro dos transtornos obsessivos compulsivos. Todas as regras excessivas, todas aquelas pessoas que se fizerem diferente, se quebrarem essa flexibilidade, elas vão sofrer, né? Então, aí a gente vê que há um rompimento de regras, do perfeccionismo, né? Então, isso está relacionado a transtorno obsessivo compulsivo. Então, existem diversos. Existem pessoas que têm o toque, né, de organização. Existem pessoas que têm o toque de pensamento. Tá? Então, por exemplo, são questões intrusivas, são pensamentos intrusivos que entram na nossa cabeça sem a gente ter controle e que a gente tem que fazer aquela ação. Por exemplo, tem gente que ao sair de casa tem que fazer diversas orações, porque senão algo de ruim vai acontecer com essas pessoas. Isso é um transtorno obsessivo, entendeu? Porque a pessoa vai respeitar um ritual, é ritualístico a situação, né? E gera sofrimento se ela não fizer aquilo. Né? Tem pessoas que, por exemplo, eu tenho pacientes que quando entram numa igreja e eles são extremamente religiosos, eles começam a ter pensamentos distorcidos, e pensam em cenas obscenas, por exemplo, né? E isso gera um extremo sofrimento naquelas pessoas. Tem pessoas que são evangélicas, que são extremamente religiosas e têm pensamentos intrusivos de blasfêmia, por exemplo. Imagina o sofrimento deve ser dessa imenso, pessoa, imenso, né? Verdade. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é de um leque imenso. E aí a gente pode falar, sim, desse novo termo de ortorexia, né, que são aquelas pessoas que têm uma extrema fixação pela alimentação saudável, que quando fogem daquilo gera um extremo sofrimento, né? E isso acaba sendo perigoso. Por quê? Porque o que é saudável? Né? A pessoa faz grande ingesta proteica, mas não faz todas as ingestas que são necessárias para ter uma nutrição adequada. Né? A pessoa acha que que parar de comer carne é o saudável e aí vai fazer aquilo de maneira obsessiva. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Claro, nem todas as pessoas que são vegetarianas, veganas, que têm seletividades alimentares são pessoas com transtornos. Não é isso que eu quero dizer. Mas que isso pode levar, né, a um adoecimento, pode, porque gera sofrimento. E se a pessoa quebrar aquele ritual, ela tem um sofrimento gigantesco. Né? Então, é por aí. Né? Então, a mesma coisa aquela pessoa que é viciada na sua aparência, né? Que busca uma aparência cada vez mais perfeita. Né? Então, a gente tem também esse comportamento obsessivo-compulsivo nessas pessoas. Eu já disse aqui e sempre reitero, assim, eu acho que, por exemplo, a mulher, que eu sei que é um ser que sofre muito com essa questão da aparência, até porque os hormônios eles não contribuem muito, elas têm que viver uma vida de organização hormonal, né? Eu acho que mulher, de verdade, e a beleza de verdade da mulher está nas suas marcas. Celulite, estria, marca de cesariana, sabe? As marcas da mulher, eu falo isso de verdade, eu digo a todo mundo, não é demagogia não. Eu acho bonito a história da mulher. A perfeição me assusta.
a perfeição me assusta um pouco assim, porque fica um ser meio divino, sabe? Incomparável, e eu acho que a gente está todo mundo no mesmo nível, assim, a gente tem que ter um olhar, né, muito linear em relação às pessoas, né? Essa coisa de que nós somos seres iguais e nós nos destacamos por outras coisas, mas nunca com a superioridade a ponto de, para ser superior, a outra pessoa ser depreciada. E aí, assim, eu via que na psiquiatria vocês acompanhavam pessoas que, por exemplo, iam fazer cirurgias bariátrica, né? E aí eu estendo também, já que é ligada a corpo, a pessoas que pretendem fazer mudança de sexo também, que são coisas, na academia você vai ter que ter a integração, que seria levar essas pessoas para elas terem acesso, mas a inclusão, que é mais importante ainda, que é a questão da equidade, você criar uma situação para que ela, mesmo sendo diferente, ela tenha um tratamento diferente, entre aspas, mas que a inclua, que a permita ter resultados dentro das suas possibilidades e suas especificidades tão reais, tão acessíveis quanto as outras pessoas ditas normais. Então, esse acompanhamento existe porque eu já tive alunos que estavam no processo de mudança de sexo e vários alunos da bariátrica, né? E eu vejo o processo também pós. Os que estavam em mudança de sexo não vi depois, assim, porque eram pessoas que iam, mas depois acabavam saindo da academia. Mas de bariátrica é muito comum. E assim, eles têm um sofrimento muito grande depois para se adaptar e tal, né? Há pessoas que se arrependem. A psiquiatria acompanha essas pessoas também, né? Eu dei esses dois exemplos porque elas estão ligadas à imagem. Mas a bariátrica tem muito mais relação com a questão da saúde mesmo, que a pessoa chegou a um ponto de precisar fazer. São coisas bem diferentes, né? Mas, assim, eu entendi. No caso do transtorno de identidade de gênero, né, a pessoa tem um grande sofrimento porque ela não se identifica com aquele fenótipo que ela apresenta, né? Então, isso entra num sofrimento, numa seara bastante complexa, né, que daria outro podcast, certo, né? E não tem a ver com, vamos dizer, orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. Entendo. Então, são coisas bem diversas, mas que sim, geram um sofrimento gigantesco, e as pessoas que fazem essa transição, elas precisam de acompanhamento, sim, né? Porque podem ter episódios depressivos, podem ter... E assim, é óbvio que as pessoas que realmente são identificadas, né, com transtorno de identidade de gênero, muitas vezes a gente não vê esse arrependimento, não, porque a pessoa não se vê daquela forma. Mas eu citei esse exemplo na academia porque quando ela tem essa certeza, não se arrepende, ela chega, ela quer ter um corpo tão parecido quanto o da mulher ou do homem. E há um certo problema nisso, porque as questões anatômicas não favorecem. Ela vai ter que fazer tratamento de outras formas também. Exato. Então, assim, essa aceitação de, poxa, eu consegui, mudança de gênero, beleza, mas agora eu quero aparecer realmente. É algo que eu acho que é conflitante, assim, porque a gente, enquanto profissional, talvez não consiga dar. É extremamente conflitante, por isso que o acompanhamento tem que ser multidisciplinar, né? Não é só um ato cirúrgico, não é só eu treinar para hipertrofiar aqui. Não, eu vou ter uma questão hormonal, tem toda uma seara aí complexa. No caso da obesidade, né, a obesidade é uma doença metabólica, né, não é considerado um transtorno mental, embora possa cursar com alguns transtornos mentais. Muitos pacientes obesos sofrem de transtorno de compulsão alimentar, tá? E podem sim, em algum momento da vida, ter sofrido por outros transtornos alimentares, como a bulimia, por exemplo, e ter cessado, tá, em remissão da bulimia, porque a bulimia ela é muito mais comum em pacientes que têm um peso normal ou sobrepeso. Na obesidade mesmo, não é tão comum o paciente ser bulímico, tá? Mas essas pessoas, elas precisam fazer uma avaliação psiquiátrica antes de fazer a bariátrica, porque tem alguns transtornos mentais que contraindicam, né, a bariátrica, como, por exemplo, alguns transtornos psicóticos. Um paciente esquizofrênico, por exemplo, se você fizer uma intervenção nele de cortar o estômago, diminuir o estômago, muitas vezes ele não tem um insight, ele não tem a percepção real do que está sendo feito. Isso vai gerar problemas para ele, né? Vai se sentir invadido muitas vezes, vai se sentir
e pode até piorar um quadro delirante. Tem uma conversa assim, um termo, não é pejorativo não, por favor, tá? É assim que eu ouço isso assim. O cara continua, o paciente continua com, eles mesmos diziam assim, com a mentalidade de gordo. Ou seja, ele fez o processo, tudo, mas continua com essa mentalidade. Ou seja, ele tem gula. Exato. Né? Isso acontece. Isso assim, acontece também, e que por isso também é outro problema, por né? isso que a gente vê tanto reganho de peso, né? A gente sabe que o sucesso da bariátrica, ele não é imenso, né? Ele é uma intervenção que a pessoa vai precisar mudar o seu estilo de vida, ter um acompanhamento multidisciplinar, tá? Para poder controlar as questões que levaram ela àquele estado anterior, né? Uma pessoa que se tornou obesa, ela pode ter um transtorno depressivo associado, ela pode ter um transtorno de ansiedade, ela pode ter um transtorno de compulsão alimentar que precisa ser tratado para que a intervenção tenha sucesso, né? Não é jogar o paciente, fez a bariátrica, agora vá para a academia, coma pouco. Não é bem assim. Precisa de um suporte psicoterápico, com psicólogo, né? Um apoio nutricional para fazer todas as reposições vitamínicas, porque é um paciente que vai ter problema de absorção, né? Agora, é óbvio que muitas pessoas que fazem o procedimento, elas incorporam sim essa transformação, essa mudança de estilo de vida e conseguem dar muito certo, né? Mudam completamente, isso é maravilhoso, né? Desde que isso seja feito de uma forma saudável, porque eu também já vi casos de pessoas que fizeram bariátrica que depois cursaram com anorexia, entendeu? Então, reverte. Outra vez, eu tinha uma paciente que ela era obesa e ela ia fazer a bariátrica e a filha estava tratando comigo anorexia nervosa, né? Então, veja que paradoxo. E ainda pior, a filha com anorexia ia para as reuniões da cirurgia bariátrica com a mãe. Muito confuso, né? Não é muito confuso? Muito confuso. Né? Então, a menina estava num sofrimento terrível. E era uma criança de 12 anos. Então, você vê que gravidade, né? Como que esse padrão estético, ele pode muitas vezes confundir a cabeça das pessoas, né? E outra coisa, os transtornos alimentares, muitas vezes, eles podem cursar com transtornos obsessivos compulsivos também, né? Que essas pessoas, elas se apegam muito, principalmente à anorexia. Elas se apegam muito à regra, ao não poder, né? Claro, tem algumas pessoas que têm anorexia que cursam com episódios de compulsão alimentar e elas fazem eventos purgativos. O que é isso? Né? É o ato de vomitar, é uma purgação, tá? O uso de laxantes, de diuréticos, isso também são métodos purgativos, tá? Então, nem toda pessoa que vomita ou que faz um ato purgativo, ela tem bulimia, tá? São coisas que parece confuso, mas uma pessoa com anorexia, ela pode fazer eventos de indução de vômito? Pode. Mas não necessariamente, né? Mas não necessariamente. Ela pode ter uma anorexia do tipo restritiva, ou seja, ela não vai cometer excessos e ela vai ter um peso baixo, tá? Ela vai estar com baixo peso, o IMC dela vai estar abaixo daquela média recomendada, que é de 18, tá? E a pessoa com bulimia, ela vai ter o peso normal e vai ter sobrepeso. Ela não tem baixo peso, a pessoa com bulimia, né? E ela também não tem aquilo que a pessoa com anorexia, ela se vê extremamente maior do que ela realmente é, né? Então, ela tem essa distorção de imagem corporal. Pode estar presente na bulimia também, mas o fato é que na anorexia há essa inanição, há essa perda de peso. Na bulimia, não necessariamente. Gente, tá vendo aí quanta informação importante. Eu queria há muito tempo tratar desses temas aqui. Tive a sorte de trazer hoje o Gustavo, o doutor Gustavo Almeida, que é psiquiatra aqui. Lembrando a vocês que, assim, por enquanto, vocês podem chegar nas nossas redes sociais, a minha é Vercosa Personal, que vai estar o link, né? Porque a gente transmite via Spotify e também YouTube, né? A gente está gravando esse episódio, quando você assistir, já vai ter tido um tempo disso aí, e aí você vai ter a possibilidade também de assistir episódios anteriores. Espero que vocês estejam gostando. Eu vou continuar aqui com o papo, fazer uma pergunta que vai dar um tiro no meu pé, de repente. Eita, meu a Deus. Pergunta é a seguinte: o exercício físico, que é a minha área de atuação,
ele é, para muitos, um bálsamo para você atingir a aceitação, que é, hoje, em geral, a questão da imagem aceita. Por outro lado, ele também pode ser o gatilho para causar um problema, uma vez que a pessoa talvez não consiga essa imagem. Ou seja, ele seria uma faca de dois gumes. Você consegue ter esse entendimento do que eu estou falando? Eu tenho esse medo. Eu posso usá-lo com a melhor das intenções, mas ao não atingir esse objetivo do meu aluno, ele pode sofrer com isso. Eu tenho essa percepção e por isso que eu trabalho tanto a condição da pessoa entender que ela tem outras formas de se manifestar como bela ou como belo. Eu não sei se me fiz entender, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Veja. Porque o exercício, em tese, ele é remédio, né? Mas pode não ser, né? O exercício, ele é remédio na medida certa, né? E quando não há esse exagero, quando não há essa extrema expectativa que pode não ser alcançada. Eu acho que precisa ser conversado com cada aluno, né? Quais são as reais expectativas dele, esclarecer, né? Ter todo esse cuidado para que as pessoas também possam entender onde elas podem chegar. E onde elas podem chegar com determinados esforços também, abrindo mão de algumas coisas também, porque não adianta você só ir para a academia e dizer, eu estou pagando personal, estou fazendo tudo certinho e não ter uma alimentação regrada. Não tenho uma alimentação balanceada. Então, eu não vou atingir o meu objetivo. E não é por culpa da atividade física, é por culpa da minha má disciplina, né? Então, tem uma série de coisas envolvidas aí que eu acho que a atividade física não é uma faca de dois gumes. Então, em geral, ela é benéfica, Ela é benéfica. O que pode ter é que a pessoa pode desenvolver algum transtorno pela sua história de vida, não só desencadeado, ela faz atividade física e vai desencadear um transtorno. Não, ela faz atividade física, mas eu como personal estou observando que ela está extrapolando o horário, que ela não está só fazendo treino comigo, que ela chega em casa e faz outro treino, né? E ela comenta comigo e tem eu... gente que vai se identificar com a sua fala, doutor. E ela comenta comigo e eu parabenizo, tá entendendo? Como se isso fosse aquilo, né? Maior, ótimo, maravilhoso. Não, ela já fez a atividade física dela. Todo exagero, Ricardo, ele é preocupante, né? E as pessoas, né, podem perder a mão, sim, pode. Tem gente que tem uma fixação por atividade física. Tem gente que tem fixação por comprar. Tem gente que tem fixação por beber. Tem gente que tem fixação por comer. Tem gente que vai desenvolver transtorno. Agora, a comida é uma faca de dois gumes? A comida é uma faca de dois gumes, dependendo do uso que você faz dela. Entendi. A atividade física é uma faca de dois gumes, dependendo do uso que você faz dela, né? Então, tudo depende do uso que você faz. A rede social é uma faca de dois gumes? É uma faca de milhares de gumes. Ela pode, né? Tem todo lado, né? Tem todo lado. Então, assim, você precisa saber o uso real, benéfico, e como profissional da educação física, entender que os excessos, eles são perigosos. Deixa eu te fazer uma pergunta, não. A gente está bem próximo do final, mas ainda dá tempo de fazer duas perguntas, na verdade, que eu acho que são fundamentais. A primeira, as pessoas percebem que estão precisando de um tratamento psiquiátrico ou são pessoas, em sua maioria, que são levadas por alguém que percebeu isso e disse? Pergunto isso porque, às vezes, você pode ser uma pessoa autocrítica e dizer, poxa, não está certo o que eu estou vivendo, eu vou procurar. E há pessoas que têm esse senso autocrítico, mas têm resistência. Não, eu não vou me permitir isso, eu não vou... Né? A geração dos meus pais dizia que era negócio de doido, né? Ir para psiquiatra, isso, né? Quando a gente falava Portugal Ramalho, você tá doido, né? Ela tinha levar Portugal Ramalho, né? É uma punição, né? Exato. E há pessoas que não. Há alguém perto, né? De uma forma ou de outra, seja um amigo, familiar, quem for, um companheiro, companheira, e indica, tá precisando. Normalmente, a iniciativa é uma autoiniciativa ou é uma indução? Depende do tipo de transtorno, né? Tem alguns transtornos que cursam com a falta de percepção do próprio paciente, com a falta de insight, que a gente chama, né? Por exemplo, às vezes um paciente muito deprimido, ele não tem a percepção que ele está tão grave, ele não tem energia suficiente para pedir ajuda, para marcar uma consulta, para imaginar que ele possa melhorar daquela condição.
né? Então, ele está com uma perspectiva de sonhos, de melhora comprometida. A família precisa intervir, né? Um paciente que está com transtorno psicótico, ele não vai ter noção da realidade. Então, ele precisa ser levado pelos familiares, né? As pessoas podem procurar espontaneamente? Podem, muitos. O consultório médico está cheio de pessoas que procuraram espontaneamente. Ontem mesmo atendi um paciente que disse, olha, eu vim para me prevenir, porque eu vou começar a viver uma situação que vai demandar muito de mim. Eu tenho um jeito que é assim, que é assado. Em determinados momentos eu sou explosivo. Então, eu quero me prevenir para que eu não venha a desenvolver um quadro que manche a minha imagem, Sabe por que exemplo. isso às vezes acontece com o pessoal que faz uso de esteroide anabolizante, né? Faz. Acontece muito isso, né? Muito. Eles ficam mais explosivos, eles ficam mais impulsivos, por isso que nem todo paciente que procura esse objetivo, ele deve ser recomendado a Homem fazer e mulher, isso. né? Homem Fica e assim, mulher. ambos ficam agressivos, né? Ficam. Então, mexe muito com a ansiedade, com a impulsividade. Então, respondendo à sua pergunta, muitos pacientes podem procurar por iniciativa própria. Nos casos leves, em que eles têm consciência, né, dessa noção que eles podem melhorar, que eles querem melhorar, eles podem procurar. Agora, pacientes muito graves, que têm um comprometimento do insight, às vezes que têm transtornos alimentares e que não querem ganhar peso, tá? Então, acham que as medicações vão fazer ganho de peso, acham que, enfim, que você vai obrigá-la a comer. Então, tem toda uma fantasia, né, dessas pessoas que sofrem com esses transtornos para não buscarem ajuda. As famílias precisam intervir para que não aconteça o pior, porque a gente fala de transtorno mental, mas existe muita mortalidade envolvendo esses transtornos mentais, seja por complicações clínicas, seja pela própria tentativa e consolidação do suicídio. É uma coisa assim, eu li que a depressão, eu acho que ela só perde em causa morte, as consequências dela, né? Para os problemas cardíacos, que ainda são, né? Isso. É o maior número no mundo. E a outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: a expressão cuidando do cuidador. Por quê? Eu sei que as pessoas que acompanham sofrem muito, né? Assim, se você cuida de uma pessoa na sua casa que está doente por qualquer motivo, você sofre. E se uma pessoa tem algum tipo de transtorno, também. Então, é verdade que existe um trabalho para cuidar do cuidador. E qual seria um conselho que você poderia dar a essas pessoas que estão cuidando de pessoas em situação de algum mal da mente, mas que elas, por consequência, acabam sofrendo porque vivem aquela dor do seu parente, do seu amigo, da pessoa próxima? Isso é um tema que realmente requer muito cuidado, né? E que as pessoas valorizem bastante, porque cuidar de alguém exige uma demanda emocional muito grande, né? E a gente vê muitas pessoas adoecidas que são cuidadoras, que muitas vezes têm manejos inadequados com o paciente que está adoecido também, né? E precisando desses cuidados, e podem piorar a condição do paciente. Né? A gente vê isso muito na demência, em que o paciente começa a agitar bastante porque não teve um manejo adequado do cuidador. Então, eu oriento essas pessoas a procurarem pelo menos um espaço de psicoterapia para que elas possam falar sobre essas dificuldades, elaborar estratégias com uma pessoa que possa orientá-las, né, de como conduzir essa situação. É óbvio, Ricardo, que no país que a gente vive, o acesso à psicoterapia pelo SUS, o acesso ao psiquiatra, aos especialistas, não é uma realidade para todo mundo, né? A gente precisa também saber que nesse mundo que a gente vive, há carência de profissionais, há carência de direcionamentos no SUS, por exemplo. Então, como é que eu vou falar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, né, para comer, para comprar fralda, para cuidar de uma pessoa com demência em casa, né, que ela procure um psiquiatra particular, que ela procure uma terapia, né? Se ela não tem com quem deixar a pessoa que está sendo cuidada. Então, a gente entra numa particularidade muito grande. Complexo, né? Complexo demais, em que o sistema de saúde deveria realmente
se preocupar, investir em visitas domiciliares, né, que as UBSs pudessem fazer esse acompanhamento, né, esse matriciamento também e direcionar para as especialidades nos casos mais graves, né, a assistência ela precisa ser melhorada, né, mas, óbvio, as pessoas que podem procurar ajuda, que podem investir no seu tratamento psicoterápico, que podem buscar uma orientação psiquiátrica, né, é muito bom que elas possam fazer isso, que elas possam tratar dos seus transtornos para que elas possam cuidar melhor do outro, né? Porque nesse processo, há adoecimento, a síndrome de burnout, né? Que é aquele esgotamento, a exaustão do cuidador, né? Que ele começa a ter alterações de comportamento, inclusive, né? Tendo atitudes cínicas, agressivas, com a pessoa que está sendo cuidada, e isso atrapalha, claro, o curso de qualquer melhora ou de qualquer estabilidade de quadro. A gente vê isso também em pacientes com autismo, em pacientes que têm deficiência intelectual, que requer uma vigilância maior, né? Então, é uma seara realmente complexa, que precisa de grandes investimentos e que a gente precisa entender a individualidade de cada família dentro do que é possível para aquela família e oferecer os cuidados necessários. Mas, sim, o cuidador merece cuidado. Tá vendo aí, gente, que coisa assim que eu acho tão importante. Eu coloquei isso também, assim, porque vai ou não vai, a gente tem casos desses na família. E eu tenho uma aluna, eu não sei se ela vai assistir, se ela vai lembrar da ocasião, que eu falei para ela. Eu lembro que ela cuidava da avó e da mãe que já estavam doentes, né? Eu não lembro se elas tinham um processo de CA. E assim, as duas já com alguma idade, porque essa minha aluna é uma mulher madura já. E aí, as duas se foram em tempos diferentes. Eu não lembro se a mãe foi antes ou se foi a avó. Mas o fato é que chamava muito minha atenção o zelo e a abnegação que ela tinha em cuidar delas. Aquilo me tocava muito, sabe? Uma vez eu disse, olha, para mim você é um exemplo de ser humano. Porque eu lembro, quer dizer, dia de domingo a gente faz um almoço, leva as pessoas lá para casa, não sei o quê, para mamãe, vovó, tudo assim. Ela tentava, ao meu ver, criar um ambiente de acolhimento, que eu acredito que é o que a gente precisa fazer para as pessoas em todos os âmbitos. Eu digo isso no trabalho, na academia. Eu disse, gente, a gente tem que acolher a pessoa, a gente tem que enxergar o que há por trás dessas buscas. Às vezes não é meramente o que a gente está enxergando, tem mais. E numa pessoa, numa situação de dependência, e aí aquele cuidador que vai lá, sabe? Aquela pessoa que está próxima, que tenta criar um cenário, ainda que ela mesma esteja sofrendo com aquilo, e cuida, para mim é um ser digno de muito alento, de muito respeito, né? E aí, assim, por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque assim, se você está sofrendo porque você cuida, na verdade, ao meu ver, você é um anjo, né? E assim, as dores que a gente tem, indo para o plano divino, são provas para a gente sobreviver e aprender com isso, né? E certamente, apesar de aparentemente ser uma dor, isso vai, de alguma forma, causar um bálsamo em outras pessoas lá na frente, porque você vai ser exemplo de como a gente suporta as dores da vida, que fazem parte da vida. Mas a gente não deve desistir, deve procurar acompanhamento, né, de um profissional, de um psiquiatra, para poder levar a vida dessa forma, mas nunca desistir, né, doutor? Eu gostaria que, por gentileza, você desse uma mensagem às pessoas que sofrem, né, com o mal que seja, relacionado à mente e suas consequências. É uma mensagem de esperança e de orientação para as pessoas. E desde já, Gustavo, eu assim, agradeço muito sua vinda aqui. Foi uma surpresa maravilhosa ter reencontrado, a gente ter percebido que fomos professor e aluno. Deixar esse espaço aberto para você. A gente tem Setembro Amarelo aí, que você certamente trabalha muito isso, mas em qualquer outra ocasião que você venha, você possa sugerir, Ricardo, olha, vi um tema interessante, dá para a gente usar no podcast, é uma questão de saúde. Dá, com certeza. Está de portas abertas. Muito obrigado e, por favor, fique à vontade para passar a sua mensagem. Eu que agradeço esse privilégio, né, de estar aqui conversando sobre esses temas tão importantes. E você que está passando por alguma situação em que está sofrendo, né, enfrentando um episódio depressivo, ou seja lá que tipo de adoecimento, procure ajuda, né? Procure, se você não tem plano de saúde, procure a unidade de saúde da sua região, converse com um profissional médico, veja se tem suporte psicoterápico nessa unidade, né? Se você é uma pessoa que pode
arcar com esses custos, procure ajuda profissional, né? Não deixe para depois algo que é tão importante e que pode custar a vida, né? Então, a prevenção, o tratamento, ele é importantíssimo para que você possa viver de uma maneira com qualidade, né? E tendo esperança aí de um futuro melhor, porque todos nós sofremos com essas questões dinâmicas da vida, né? Mas eu acredito que quando a gente perde a esperança, a gente perde quase tudo, a gente perde tudo, né? E a gente não pode perder isso. Então, procure ajuda, procure alguém que possa mostrar a você que é possível, né, sair dessa situação, porque eu tenho muitos pacientes que chegaram graves e que hoje estão bem, estão aí para contar a história e para inspirar pessoas. Muito obrigado. Aí eu que agradeço. E olha, se você está gostando do nosso conteúdo, comenta também para que a gente tenha esse feedback, né? Às vezes o pessoal pensa que a gente quer que você comente só para a gente ter os famosos likes, mas é porque a gente tem como parâmetro para a gente fazer outros movimentos como esse. A gente precisa saber disso aí. E a gente agradece mais uma vez a vocês que estão assistindo, dê seu feedback e levem a sério a mensagem do doutor e vejam lá o canal Diário do Psiquiatra. Não é isso? Eu fiquei curioso também, eu vou dar uma olhadinha assim, acho muito legal essa ideia e espero que vocês fiquem numa boa, fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo, muita luz e muita paz.